Oi, meus amores! Vamos para mais um passo a passo, dessa vez na fraldinha, ó. Já tô aí com a minha cor amarelo pêssego diluído na aquarela Silk incolor, para facilitar, já adiantei. Agora com o pincel de cerdas macias, eu estou trabalhando agora sombreando com a cor rústico. Essa fralda aqui, meus amores, é a fralda soft e ela é da Estilotex. Ela tem um barrado com altura de 22 centímetros. Então, esse desenho, ele é tamanho A4. E ele é muito fofo. E se você já tá gostando do que você tá vendo, então já se inscreve aqui no canal. E sejam todos muito bem-vindos. E que Deus abençoe essa nossa aula. Aí eu vou dando continuidade, sombreando, usando um pouquinho do rústico. Como a nossa base, ela tá úmida, o amarelo pêssego, então quando eu passo o rústico, ele fica um pouco mais opaco em cima, tá? Ó, fica delicado, não fica tão forte, porque a base, ela tá molhada. Pincéis de cerdas macias que eu tô usando, né, da Condo, como vocês estão vendo aqui, esse de cabo vermelho é o número 12. E aí, eu já vou fazendo acabamento, ó, no barquinho. Já pego o meu pincel e vou passando bem em cima do risco, já vou fazendo esses acabamentos, que fica bem bonito. E aí, quando eu finalizo, já fica todo pronto, tá? Para esse estilo de pintura aqui, eu não uso o pincel de contorno. O próprio pincel que eu tô usando aqui para sombrear é o mesmo que eu vou dando acabamento. Vou continuando aqui, ó, seguindo o mesmo processo, pouca tinta. Nada de muita tinta, tá? Para você ter controle aí, domínio sobre a carga de tinta que você tá usando também, sobre a sua peça. E aí, eu venho passando aqui nessa bordinha debaixo do barquinho, vou passando o pincel, espalhando bem, para ficar uma pintura bem delicada, bem sutil, ó. E aí, eu vou espalhando, se porventura secar, né, dependendo da região que vocês estão, se secar o barquinho, vocês podem dar uma umedecida no pincel com aquarela silk. Se vocês não tiverem aquarela silk em incolor, vocês podem usar um pouquinho de água para ir umedecendo, que isso facilita e fica bem bonito o trabalho, bem delicado. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around. Yeah.
Aqui agora, pessoal, eu vou preencher com branco, tá? Também diluir na aquarela silk. E aí, eu vou preenchendo, espalhando bem. Com um pouquinho da minha cor azul mar, eu venho sombreando alguns pontos. Passo aqui, ó, nessa bordinha do chapéu. Bem pouquinha tinta, vou com cuidado. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Continuo prosseguindo, sombreando com a cor azul mar. Aí, passo aqui na bordinha da blusa dele, ó. Vou puxando, espalhando. Lembrando que essa base também tá molhada. Aqui eu já vou colocar essa sombra mais marcadinha. Já vou fazer essa divisão aqui, vou sombrear. Agora, na faixinha, eu coloco um pouquinho da minha cor azul mar. E aí, eu vou espalhando. Venho aqui bem no cantinho com a minha cor azul cerúleo. E vou mesclando os dois tons. Já aproveito, venho com a minha cor azul cerúleo. E aí, eu venho pondo esse acabamento aqui pra fazer uma faixa bem certinha. E nesse pedacinho que tá sem tinta, eu volto com a minha cor azul cerúleo novamente. E aí, eu dou uma leve puxadinha pra entrar dentro dessa cor azul mar e fazer uma mesclagem bem bonita. As demais faixinhas, como essa daqui, nós vamos usar as mesmas cores, o azul mar e o azul cerúleo. Please don't let me down. Yeah. Please don't let me down. Please don't let me down. Yeah. Agora, pro lencinho do pescoço, ó, eu venho com um pincel menor. E aí, eu coloco o meu azul mar. Aqui, já vou fazer um ponto de sombra, já vou separar. Coloquei o azul cerúleo lá, pra separar os dois pedaços do lenço, tá? Por isso que eu passei o azul cerúleo. Aqui, eu entro com o azul mar, espalho bem.
Pego novamente um pouquinho da minha cor azul cerúleo. E aí, eu vou dar uma puxadinha, ó. E vou espalhando. Para a bermudinha dele, eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei o azul mar no meu centro de luz, onde são as áreas de volume, e nas laterais, que são os pontos de sombra, eu coloquei o azul cerúleo. E aí, eu vim mesclando, tá? Ó. Por exemplo, próximo à pontinha do lencinho, debaixo da camiseta, eu coloco um pouco do meu azul cerúleo, que são áreas de sombra. E nos pontos que eu quero mais volume, eu deixo a minha cor mais clara, que é o meu azul mar. Agora, aqui, bem próximo à bordinha do barquinho, eu coloco o meu azul marinho, bem pouquinho azul marinho, ó, para trazer mais profundidade. Como ele tá bem encostadinho, bem na borda do barquinho, então é um ponto de sombra. Por isso que eu vou usando um pouquinho da cor mais escura, que agora é a vez do azul marinho. E aí, eu vou acrescentando em alguns pontos que é necessário. Vou espalhando bem pouquinha tinta, pessoal, que eu gosto de usar, tá? Não tenho o hábito de ficar encharcando muito o pincel, porque até se você fizer isso, fica uma pintura pesada. E é bom a gente ir trabalhando aos pouquinhos, e aí conforme você for trabalhando, for sombreando, você vai acrescentando. Isso fica bem melhor para trabalhar dessa forma. Agora, com um pincel menor, com azul marinho, eu venho fazendo alguns acabamentos, que isso é bem importante para o nosso trabalho ficar bem lindo, tá bom? Para a profundidade do chapéu, eu uso um pouquinho do meu azul marinho. E aí, como a nossa base, ela tá molhada, então a cor azul marinho vai ficar um pouco mais opaca em cima, devido à base estar molhada. Agora, eu venho com um pouquinho da minha cor cinza e vou fazendo os acabamentos externos do chapéu. Vou fazendo também esses acabamentos por toda a blusinha, com um pouquinho do cinza. Principalmente nessa parte externa, tá? Que é como se fosse um contorno. Aí, ao mesmo tempo que eu passo a cor cinza, dou uma espalhada para ficar mais delicado e não ficar tão forte.
Acrescento em algumas partes da blusa, aqui debaixo da golinha, bem pouquinho a tinta. Passo aqui também, ó, um pouquinho desse cinza, faço acabamento para dividir a manguinha da blusa. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around. Yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Aqui, bem no cantinho da manga, para trazer profundidade, eu coloquei um pouquinho do meu azul marinho, tá bom? E aí, bem no cantinho do batidinhas. Vamos trabalhar agora o preenchimento da pele dele com a cor cinza claro. Vou adiantar para vocês. Agora, eu já venho com a minha cor cinza e vou sombreando e fazendo os acabamentos externos. Ao mesmo tempo que eu passo o pincel na parte externa, que é bem em cima do risco, eu vou dando uma puxadinha para dentro, porque isso já vai trazer uma sombra. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around. Yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Please don't let me down. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around. Yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down.
Agora, para o focinho dele com a minha cor salmão bebê, eu venho preenchendo. Com um pouquinho da minha cor preto, bem pouquinho, eu venho acrescentando em alguns pontos, ó. E aí, eu passo. Aqui, eu vou deixar um pouco mais larga essa sombra. Bem pouquinho preto, não tá muito cheio o pincel, ó. Aqui na profundidade das orelhas, isso é bem importante também. Eu vou espalhando. Aqui na lateral do rostinho do ursinho. Algumas áreas que precisam de ficar com mais profundidade, aí eu coloco um pouquinho desse preto. E aí também ele não vai ficar muito destacado, porque a nossa base de cinza claro ainda tá molhada. Com a minha cor flamingo, eu acrescento aqui dentro, ó, na profundidade da orelhinha, onde não tem a cor mais escura. Venho também aqui, ó, dentro do focinho, passo um pouquinho dessa cor flamingo e vou puxando. Se você não tiver a cor flamingo, você pode colocar coral, você pode colocar papaya, você pode colocar rosé, pode fazer outras substituições de cores. Pro narizinho dele, eu coloco a minha cor azul marinho aqui, bem nesse cantinho, e vou deixar o outro lado livre. Não preencho tudo. Agora, com um pouquinho da cor preta, eu já venho entrando nesse espaço onde não tem o azul marinho, vou puxando, unindo as duas cores. Vou acertando, tá, o desenho do nariz para deixar ele bem alinhado. O olhinho eu preencho de branco aqui na lateral, é bem fácil esse olhinho, é bem para quem tá iniciando na pintura em tecido. Já faço também aqui desse lado, com um pouquinho do branco. E aí, eu dou uma espalhadinha, tá? Sempre passo o pincel indo e voltando, ó, pra não ficar com elevação de tinta. E agora, com o preto, eu venho preenchendo essa outra parte do olho. Vou fazer isso também do outro lado. Aproveito novamente um pouquinho desse preto e venho dando batidinhas em alguns pontos aqui do ursinho, ó, que precisa deixar mais escuro. Aqui eu já vou fazer a sombra da sobrancelha, ó, a primeira sombra. Acrescento um pouquinho aqui na mãozinha dele aqui embaixo. Aqui com o pituá, com um pouquinho do branco, eu vou fazer uma iluminação para trazer volume para a cabeça do nosso ursinho, na parte da orelha. Em alguns pontos que precisam deixar com volume, eu venho com um pouquinho desse branco, tá? Essa iluminação, eu prefiro que vocês façam ela um pouquinho úmida. Se fizer ela muito seca, fica muito marcada. Pro focinho dele, eu venho também com um pouquinho do branco e venho iluminando. Com o pincel número 0, venho fazendo uma pré-iluminação em cima da parte preta dos olhinhos.
Agora eu vou voltar e vou dar uma intensificada bem em cima para deixar mais evidente esse branco, ó. Faço uma iluminação aqui também no nariz, com a mão bem leve para trazer volume para ele. Vou fazer uma iluminação também aqui em algumas partes da roupinha. Essa parte aqui, para fazer esse tipo de iluminação, precisa estar seco, tá? E aí, com o pincel da referência 422, são 3 zeros no finais, ele tem. Eu venho fazendo aqui, ó, o contorno. Venho acima da sobrancelha com a tinta preta diluída na Aquarela Silk Incolor. E aí, eu vou puxando alguns pelinhos, fazendo os acabamentos. Procurem trabalhar sempre com a pontinha do pincel de pezinho, que isso facilita, tá? O pelinho, o que você estiver fazendo aí, o seu trabalho. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now. Water's getting deep now. Follow me around. Vou fazer aqui o contorninho da boquinha também. Faço o contorno aqui em volta dos olhinhos. Do outro lado também eu puxo. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. Aqui, para essa parte da vela, ó, eu preenchi com salmão bebê diluído na Aquarela Silk, lilás bebê e o verde country. Ali no pauzinho da vela, eu coloquei o meu amarelo pêssego, tá? Aqui nessa parte onde é verde country, eu peguei um pouquinho do meu verde grama com um pincel úmido na Aquarela Silk, ó, eu venho sombreando. Aí, eu dei uma umedecida, porque eu queria que esse verde grama não ficasse tão forte. E aí, mesmo que a base estava molhada, ele é muito forte, então eu dei uma diluída para facilitar mais. E aí, encosto bem na cabecinha do nosso ursinho, como é um ponto de sombra mais marcado, ele tá bem encostado, aí eu vou sombreando. Já faço os acabamentos, tá? Dividindo aí, separando uma faixinha da outra. E dou uma espalhadinha. Water's getting deep now. Water's getting deep now. Follow me around. Can you let me down? Para essa outra parte mais clara, eu venho com a minha cor castanho claro, onde a gente preencheu de salmão bebê. Venho fazendo os acabamentos, ó, externo, e dou uma sombreada.
Para essa outra faixinha aqui, ó, da vela, eu venho com um pouquinho da minha cor violeta, cobalto, tá? É o violeta cobalto. E aí, eu venho dando uma sombreadinha. Também faço os acabamentos externos, bem pouquinha tinta. E aí, para deixar os tons mais claros, mais pastéis, vocês podem diluir na aquarela silk, que aí fica bem... A cor, ela dá uma quebrada, ela não fica tão forte. Para essa parte aqui, ó, do mastro, eu venho com um pouquinho da minha cor rústico. E aí, já venho fazendo esses acabamentos também. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now. Water's getting deep now. Follow me around. Yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Aí, aqui, pessoal, ó, embaixo, eu já aproveito e vou fazendo esses acabamentos também usando o rústico, tá? E aí, pra vocês deixarem ele um pouco mais claro, é aquilo que eu falei. É só vocês diluírem um pouquinho na aquarela silk incolor, que ele não fica tão forte, ó. Já passo aqui como acabamento, vou dando uma espalhadinha. E aí, o que que vocês estão achando dessa videoaula? Vocês gostaram desse ursinho marinheiro? Vocês gostam de pintar na fralda? Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gostou dessa aula, então já se inscreve aqui, aperta o sininho de notificação para você ser sempre notificado e deixe o seu like também. Aqui com o pincel de contorno, eu já vou fazendo uns acabamentos, tá? Ó, que é para imitar como se fosse aquelas marquinhas, né, do mastro que ele tem. Com o pincel de contorno fica bem mais fácil para esse tipo de acabamento. Aqui, ó, vou puxar esse detalhe com a tinta diluída, o rústico diluído, ó. Aí, eu vou fazer como se fosse um lacinho que tá amarrado. E olha que charme que fica. Aí, fica tão delicado. Eu amo temas infantis, sou suspeita em falar. Lá em cima também eu vou puxar, ó, o lacinho. Vou acrescentando aqui nessa parte de baixo, ó. E vou acrescentar alguns detalhinhos também aqui no nosso barquinho. Aqui eu peguei um pouquinho da minha cor branca, diluí e vim puxando alguns pelinhos, tá? Usando o pincel de contorno. Close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now. Water's getting deep now. Follow me around. Peguei o meu pituá e vou fazer aqui essa iluminação usando um pouco da minha cor branca para trazer um volume. Aí eu venho, ó, sempre iluminando e seguindo o movimento aqui, ó, do nosso desenho. Depois que eu fiz isso, meus amores, eu vou pegar um pouquinho da minha cor azul mar, diluir na aquarela silk, ó, deixei bem aguadinha essa cor azul mar. E aí, eu venho passando aqui em cima, principalmente do barquinho, nessa parte de baixo, pra gente fazer aqui a água onde o barquinho tá. E aí, você pode trabalhar por toda a extensão da fralda, vai seguir o mesmo procedimento. Eu só tô dando dica aqui pra vocês verem como ficou. Eu não fiz, mas fica legal também fazer por toda a extensão na parte de baixo, tá? Vocês podem acrescentar bolhas, que fica bem bonito também, fica um trabalho bem delicado, bolhas coloridas. Aí depois, ó, volto agora com a tinta pura, umedecida, não tá tão ralinha, ó.
com a cor azul novamente. E aí, vou dando batidinhas em alguns pontos, usando outro pincel. Vou dar uma espalhada, ó, aqui. Olha que graça que já tá ficando. Você gostou? Se você gostou, já deixe coração, porque eu gosto muito de receber coração. Aqui com o branco, eu vou dando uma iluminada para imitar a onda, tá? Vou dando batidinhas. O segredo é vocês darem batidinhas. Vai dando batidinha aí com esse pincel. Se vocês não tiverem esse pincel, vocês podem usar o pincel que vocês têm na casa de vocês, que dá para fazer o trabalho da mesma forma, tá bom? E aí, vai dando batidinhas. E olha que graça que ficou o nosso marinheiro. Esse danadinho, safadinho, bem lindo aqui nessa fraldinha de bebê. Ficou uma graça, né? Se você não é inscrito aqui ainda, se inscreve, tá bom? Para você receber outros tipos de conteúdo. Um beijo da Prof. Mônica. Até mais!